paz de Jesus, amados. Estamos voltando aí para a nossa quarta aula. Espero que você esteja gostando da história. Olha aí que bacana que eu trouxe para você hoje. Esse aqui é o nosso amigo Lutero, né? O homem que a gente está falando aqui da Reforma. Essa aqui é uma revista de 2018, quando a Reforma fez 501 anos de história da Reforma. 2018. De lá para cá nós tivemos 19 e 20, então são 503 anos da Reforma Protestante. Essa revista tem disponível alguns exemplares aqui na nossa igreja. É uma revista dos pastores e nós aproveitamos aí para contar um pouquinho a história da Reforma. Hoje, nessa quarta aula, nós vamos começar a falar agora de coisas mais práticas, mais ligadas ao nosso dia a dia. Tudo que é ligado ao nosso dia a dia do Batista, está aqui, Bíblia. Então nós temos um negócio que nós chamamos de confissão de fé dos batistas. O que é a confissão de fé dos batistas? Confissão de fé dos batistas é a Bíblia Sagrada. Lá na frente, numa outra aula, o Ítalo vai trabalhar um pouquinho essa questão da leitura, né? da confissão de fé, praticamente assim, mais detalhada. Vai falar um pouquinho mais sobre o nosso símbolo também, símbolo da Convenção Batista Nacional, mas hoje eu quero pegar um pouquinho aqui sobre o que é uma confissão de fé. Então nesse slide número 8, tanto os chamados históricos como os renovados apresentam a mesma declaração de fé, pois que eu falei que Batista é Batista, salvo algumas considerações sobre a doutrina no Espírito Santo, que nós chamamos de pneumatologia. No estudo teológico, pneuma, sopro, espírito, então estudo do sopro, estudo do espírito, ou estudo do Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo. Então esse capítulo, vamos dizer assim, ele é tratado com uma certa diferença entre o batista histórico e o batista renovado. O batista histórico, ele crê assim que os dons são específicos para aquele momento apostólico, que Jesus usou aqueles homens, o Espírito Santo agiu através daqueles homens com ação diferenciada, um poder diferenciado, mas algo específico, que não pode ser trazido para os dias de hoje. Alguns falam cessacionistas, que cessou-se os dons e tal. Eu não gosto desses nomes, irmãos, não gosto desses ficar colocando nomes, né? Eu acho assim, creem que os dons cessaram para hoje, ou são limitados para hoje, e a gente vai ver um pouquinho essa questão de dons também, como é que a gente pode trabalhar dentro da questão da renovação. Enfim, a grande diferença teológica é essa, que os batistas históricos, eles acreditam assim: batismo no Espírito Santo é a ação da conversão. Quando você acredita em Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito já vem, toma conta da sua vida, e a partir daí você foi selado, batizado no Espírito Santo. O batista nacional, o batista renovado, ele crê que é uma segunda bênção, ou seja, é um revestimento de poder. Conforme Jesus diz lá para os seus discípulos, olha, depois de ressurreto, depois de estar com eles, ele diz assim: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês sairão como testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então essa posição de Jesus é identificada para os batistas nacionais como assim: tem a conversão, onde o Espírito vem e te convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, e tem o revestimento, a unção, batismo no Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo. Cada um usa um nome aí para tentar identificar essa chamada segunda bênção, que seria um revestimento. Nem de um lado nem de outro a pessoa fica mais especial, fica mais poderosa. O revestimento, ele é bem claro, é para que você seja testemunha, para que você possa ter uma direção, uma consagração maior, uma intimidade maior com Deus e com Jesus para fazer a obra. Simplesmente isso. Você não é mais, o batista renovado não é mais que o tradicional, né? Nem o tradicional é menos que o renovado, porque um crê nos dons para hoje, outro não crê na aplicação dos dons, não, né? A chamada prática dos dons é que acabou gerando esse desconforto entre
o tradicional e o renovado. A intolerância foi trágica, que até gerou, como eu falei lá nos primeiros slides, nas primeiras aulas, está lá nos primeiros slides, gerou rompimento. Era uma convenção batista só. Se tornou batista brasileira porque não aceitaram os dons, a renovação, e mais tarde se formou a Batista Nacional para fazer a composição daqueles que se rebelaram, vamos dizer assim, porque creram nos dons, tá ok? Vamos lá, slide número 9. Então vamos lá, slide número 9 eu pus assim, muito barulho, pouca doutrina. Então, veja, eu não quero aqui desmerecer nenhuma corrente denominacional. Não é esse o meu intuito, muito menos o nosso objetivo aqui. Mas a mistura com os nossos irmãos pentecostais gerou uma série de situações no meio dos batistas, tá? Então eu vou dar aqui fazer algumas considerações. Profecias desconectadas, ou profecias fora de hora. Ah não, vou trazer uma profecia, você vai casar com fulano. Isso não é profecia bíblica. A profecia está lá bem explícita, ela vem para edificar, para consolar, né? E para chamar a atenção. Esse é o objetivo da profecia. Então, profecia desconectada, fora de contexto. Então a gente começou a ver muito isso. Valorização dessas profecias. Então são coisas que não têm uma base bíblica e por costume começou a ser aplicado dentro da igreja. Olha, se você pegar aqui o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: o que fala em línguas a si mesmo se edifica, tal, mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando, né, chamando a atenção e consolando. Então, edificando, exortando e consolando. Então ele vai explicar aqui no capítulo 14 qual é a finalidade dos dons. Então, voltando aqui no nosso slide, isso gerou uma série de situações nessas profecias, barulho nas orações. Eu respeito, eu acho que tem gente que gosta, né, aquele barulhão. Eu particularmente, por exemplo, eu não gosto, principalmente agora mais velhinho. Eu tenho um problema muito grande com barulho, assim, todo mundo orando, aquele barulhão. Mas começou a se valorizar isso aí. Olha, o cara ora, olha que poder que ele ora, porque o cara grita. Então, se você está dando uma dimensão ou uma grandeza de poder para o cara, porque ele ora, porque ele berra, né? Valorização demasiada dos dons, como eu falei, em detrimento da própria palavra, né? As escrituras estão ficando em segundo plano. Então você vai à igreja por aí, o cara nem lê Bíblia mais. Olha, Deus está me mostrando isso, Deus está falando aquilo. Então isso descaracterizou, porque no movimento de renovação, que é um movimento carismático, vamos dizer assim, essas coisas começaram a se infiltrar. Então essa influência, tanto pentecostal como neopentecostal, começou a colocar a nossa identidade denominacional em xeque. Ela foi corroída aos poucos, conforme eu coloco aí no nosso slide aí. Então foi sendo corroída a nossa identidade, porque alguns falavam assim, aquela igreja batista renovada. Por quê? Porque Deus fala lá, Deus fala conosco através da palavra, um irmão que vai fazer um louvor, né? Um irmão que vai falar uma poesia, o pastor pregando, que é o profeta, é o que entrega a profecia está aqui, ele vai lá e entrega a profecia. Então, mas a profecia como dom é diferente, desde que ela entre nesse conceito aqui. Então, essa mistura, vamos dizer assim, ela foi corroendo a identidade batista. Tal assim que eu conheci igrejas batistas que as mulheres, veja, eu respeito qualquer tipo de costume, só que eu não sou obrigado a seguir o costume que você acha. Então existiam algumas igrejas batistas que as mulheres na igreja não usavam calça comprida, era só saia ou vestido, né? Então, isso não é costume de igreja batista. Não, mas Deus falou com a gente aqui. Então saia da igreja batista, vá, se ligue uma outra denominação, sei lá, hoje acho que isso aí nem existe mais.
Eu não conheço mais igreja com essas dores, não conheço, pode ser até que ainda tenha, né? Mas no tempo que ele está vivendo, século XXI, misericórdia, né? Eu não sei se isso ainda existe. Mulher que não pode cortar cabelo, né? Olha, até outras coisas aí, não, o homem é sacerdote, a mulher só pode fazer alguma coisa se o homem permite. Então isso não é costume batista, gente. Tá? Então a nossa ideia aqui das aulas foi chegar nesse ponto que eu estou chegando agora. Ah, mas não tem manifestação. A manifestação, ela tem que ser ordeira, dentro daquilo que o apóstolo São Paulo fala aqui no capítulo 14, leia, 12, 13 e 14, leia, estude 12, 13 e 14 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, leia e estude. Então o cara vai lá na frente e começa a falar um monte de língua lá, né? Pode ser dele, pode ser do Espírito Santo, pode ser emoção e pode ser até o diabo usando um cara lá para enganar a igreja. Então, se não tem uma interpretação, acaba não tendo valor. E o apóstolo São Paulo vai falar sobre isso aí. Então, uma mistura, nós acabamos tendo uma mistura. Eu lembro de um lugar, uma vez, que uma mulher voava no palco, isso num trabalho de pastores. Ela voava, falava que aquilo era o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é ridículo dessa forma. E agora eu vou entrar com uma forma um pouco mais pesada de me expressar, né? E aí punha a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caíam. Eu fico meio preocupado, irmãos, porque isso não é isso está mais ligado a uma cultura espírita ou de meditação, né? Porque você questiona a finalidade disso. Não, o cara vai levantar melhor, tal. Onde que não tem base bíblica para isso aí? Então, muito barulho. Algumas igrejas nossas fazendo barulho, tá? Lá tá vazia, faz barulho. Lá tá cheia, não faz barulho. Então, o barulho ele tem que ser deixado de lado e a gente tem que produzir alguma coisa. Produzir. Fazer algo essencial para que o evangelho continue. Isso vocês serão revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então esse é o propósito, o objetivo. Para os batistas também nós reconhecemos algumas lideranças dentro da igreja. Então, por exemplo, nós pastores somos chamados e vocacionados. Lê direitinho esse slide aqui. Nós pastores também somos chamados e vocacionados conforme a palavra, conforme aqui nos ensina, né? Batista não unge o consagrado. Então eu não pego aqui um pouquinho de azeite e despejo na cabeça do cara e digo, agora você é pastor. Nós não fazemos isso, tá? Por quê? Não é bíblico. Ah, mas tem na Bíblia lá ungir um rei. Rei, pastor não é rei, né? Ungir um profeta, pastor não é profeta. Então, são costumes que não são costumes batistas, com toda certeza, mas que acabam entrando dentro da doutrina batista por falta de conhecimento. Então veja bem essa frase que eu usei aqui no slide. Batista não unge o consagrado, mas consagra o ungido. Então se você sente que você é um vocacionado, ungido por Deus, para o ministério pastoral, para o ministério de missionário, etc., então você é consagrado a isso. Então junta-se lá um grupo de pastores, de obreiros, a igreja, e nós estendemos as mãos, isso sim é bíblico, né? Está lá, estenda as mãos e consagre o ungido. Então nós não ungimos o consagrado, nós consagramos o ungido. Não utilizamos óleo de unção em pastores ou outras lideranças. Tais práticas vieram com a inserção do pentecostalismo e do neopentecostalismo em nosso meio. Então nós apenas estendemos as mãos e oramos em forma de consagrar aquele homem, aquela mulher para o ministério, seja pastoral, seja ministério missionário, etc. Tá? Como nós consagramos a criança que eu falei algumas aulas atrás aí. Então você pega, você não vai ungir a criança.
A unção que nós vemos aqui com óleo é sobre o enfermo, não é nem sobre objetos. Né? Está alguém entre vós enfermo, chame lá os presbíteros, os pastores, e unjam, orem com ele, façam unção. Então, essa é a Bíblia que nós aplicamos, porque está na Bíblia. No caso da Convenção Batista Nacional, pastores serão reconhecidos apenas se fizerem parte da ordem dos ministros batistas nacionais. Essa revista que eu mostrei para vocês aqui, ó, Ormiban, Ordem dos Ministros Batistas Nacionais. Então você faz parte dessa ordem dos ministros batistas nacionais quando você se torna um pastor pertencente também à Convenção Batista Nacional. Outra coisa, pastora, não é nosso costume. Batista não tem... mas eu conheço um monte de igreja. 2021, sim, nós temos hoje várias igrejas que têm pastoras, né? Que ungiram, que consagraram, que colocaram, sei lá, pastoras. Eu não tenho nada contra pastora nem mulher em ministério, pelo contrário, eu acho que a mulher ela é essencial e fundamental no ministério, ela é muito importante. O título, para mim, gente, título não vale nada, título é lata do lixo, né? Não vale nada. Mas pastoras, de um tempo para cá, existe um reconhecimento local. O que é o reconhecimento local? O ofício de pastor, a mulher que auxilia e que dá um suporte, elas não são consagradas na Ormiban, tá? Mas são reconhecidas no âmbito particular da igreja. Então eu explico isso nesse slide aí. Não é consagrada, mas é reconhecida no âmbito particular da igreja. Tampouco as mulheres pastoras não são filiadas à Ordem de Ministros Batistas Nacionais. Se isso vai mudar ou não, eu não sei. As coisas estão mudando muito rapidamente. Tanto é que a nossa identidade, a identidade batista hoje, você pergunta às vezes para pastores, eles não sabem. Ele acha, por exemplo, que a prática de derramar óleo na cabeça de alguém e ungir, porque o cara tem chamado, é vocacionado, ele acha que isso é uma prática batista. E não é, não foi. Né? Se vai ser inserida lá na frente, isso é um outro problema. Mas hoje ela não é. Então nós temos hoje uma perda de identidade. Então você vê os crentes dentro da igreja batista, nós somos uma igreja batista renovada, então pode berrar à vontade, pode gritar. E não é, a nossa prática não é essa. Isso aí entrou com a influência pentecostal e muito mais ainda com a influência neopentecostal. Tem pastor nosso, por exemplo, que faz culto da prosperidade. Nós não cremos em prosperidade conforme é pregado pela igreja neopentecostal. Prosperidade nossa ela é espiritual, né? Mas não vem bênção material, é outra coisa isso. Pode até vir, mas nós não pregamos isso, nós não ensinamos isso, né? Então alguns costumes, gente, eles estão ficando, acabaram entrando, fazendo parte até o nosso culto, né? Os nossos momentos de louvor, muitos deles não é o nosso costume. Tem igreja batista, o cara tocando aquele chifre de boi, aquele chifre de carneiro, chofar, né? Chamar a graça de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus. Você não precisa chamar, não. Antes de você entrar aqui, ele já está aqui, já presente, o Espírito Santo de Deus. Mas ele aprendeu isso em algum lugar e ele trouxe para a igreja. Ele achou bacana. Já pensou que legal? Tocar lá o chifre lá do carneiro, chofar, né? A glória de Deus está nesse lugar. Então são práticas, o próprio judaísmo dentro da igreja. Então você vai à igreja que tem bandeira de Israel, candelabro, não sei o que lá, arca da aliança. Não, porque Deus está presente. São símbolos, símbolos, símbolos. Também aqui na playlist do Aprendendo com a Bíblia, a gente falou muito sobre simbologia quando ministramos sobre o tabernáculo e suas implicações, né? Então é rico em simbologia. Mas eu não vou adorar tabernáculo. Eu não tenho que fazer uma festa dos tabernáculos para que Deus responda as minhas orações, para que Deus esteja presente na igreja. Então, Batista reconhece pastor vocacionado. Ele não é ungido pela igreja, ele é ungido por Deus. A igreja apenas o consagra um ungido. A igreja, a Batista, não reconhece pastora, não faz parte da Ormiban. Na igreja local, ela tem lá o seu reconhecimento, mas no âmbito, por exemplo,
vamos dizer assim, fora do arraial da igreja local, não. Então não é nenhum desmérito eu chamar uma irmã pelo nome e alguém vai falar, não, mas ela é pastora no âmbito local. Na nossa igreja, particularmente aqui falando, por exemplo, nós não temos esse costume de denominar, por exemplo, a esposa do pastor, pastora. Tanto é que a esposa do médico não é médica, a esposa do dentista não é dentista, né? Pode ser que tenha um médico e a sua esposa seguiu a profissão, pode ser que tenha um advogado e a esposa seguiu a profissão, mas nem por isso a esposa do pastor é pastora. E às vezes a esposa do pastor é um auxiliar do pastor. Esse é o primeiro objetivo da mulher do pastor, é cuidar da casa dela, dos filhos do pastor e do pastor. A igreja é em segundo plano, tá? Então são coisas que a gente tem que falar, porque é um resgate da nossa identidade. Ah, mas eu fui numa igreja aí que a pastora vai lá, até prega, é um costume local, mas não faz parte dos nossos princípios. Se amanhã vai mudar ou não é outra história, mas hoje, no tempo que a gente está gravando essa aula, verão de 2021, não faz parte. Então é muito importante que a gente esclareça isso. O próximo slide, 11º, diáconos. São ofícios de apoio, igual ao descrito na carta de São Paulo a Timóteo. Então, o que Paulo fala para Timóteo sobre a consagração também de diáconos, homens separados para que possam ajudar na obra e tal. Então é ajudante de serviços diversos dentro da igreja e fora da igreja também, né? Então uma função bastante questionável nos dias de hoje, no tempo que a gente está gravando isso aqui. Por hoje, onde as igrejas buscam que todos sejam diáconos. A igreja onde estou como pastor, por exemplo, nós estamos conhecendo um pouquinho de um trabalho que se chama liderança serva, onde todas as pessoas e toda a liderança na igreja, ela é uma liderança serva, ou seja, todos querem servir. Então não só os diáconos, mas toda a liderança da igreja trabalhando como uma liderança serva, como alguém que está pronto para servir. Então hoje o cargo, ou a posição, ou o ofício diaconal, ele é bastante discutível, porque algumas igrejas, por exemplo, fizeram um concílio usando os diáconos como parte desse concílio. Então consultavam os diáconos para decisões da igreja e tal, e isso tem trazido muitos problemas para 90% das igrejas que usaram os diáconos como essa aplicação. Tiraram dos diáconos a função que eles deveriam ter, que é o serviço geral dentro da igreja, assistência geral dentro da igreja, e começaram a valorizar, entre aspas, valorizar demasiadamente a função ou a ocupação diaconal, como se o diácono fosse um vice do pastor, um segundo do pastor. Então não existe isso dentro da igreja batista. Dentro da igreja batista, até o pastor, ele é igual às ovelhas, ele não é superior, ele é igual. Então é uma ocupação, um ofício que tem sido bastante discutido e será daqui para frente com toda certeza dentro das igrejas batistas, principalmente das igrejas batistas nacionais. Na próxima aula eu vou entrar um pouco falando da liderança, se batista crê em bispo, em apóstolo e tal, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos retomar essa questão da linhagem dentro da igreja, das ocupações, e vamos falar um pouquinho também sobre os títulos que existem em outras igrejas que acabaram entrando dentro da igreja batista também. Um abraço, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.